Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui responder 10 perguntinhas de como eu vim parar em Portugal. Antes de mais nada, você que não é inscrito, se inscreva, deixa seu like, compartilhe e comenta também algo que você queira ver, alguma dica também pra gente, que depois a gente vai ver e vai responder também. Então, gente, eu fiz aqui 10 perguntinhas de como eu vim parar em Portugal. Primeiro, por que vim para Portugal? Gente, eu vim para Portugal porque minha mãe e meu pai já estavam aqui. Eles vieram primeiro. E quando veio meu pai, depois minha mãe e meus irmãos, e eu fiquei. Fiquei porque eu não queria muito vir, e depois uma pessoa tinha que ficar, porque foi 4 passagens. Era minha mãe e mais 3 irmãos. E era caro, ainda é caro as passagens. E também fiquei porque eu queria ficar e ainda estava estudando. Na verdade, eu nem sei por que eu fiquei direito. Mas foi por causa disso. E depois, olha, fiquei mais um aninho lá, 1 ano e 4 meses, e depois eu vim. Mas também eu queria ficar, não queria ter vindo, mas olha, acabei que vim depois, né? A segunda, que idade e que ano que eu vim pra aqui? Gente, eu vim pra aqui com 16 anos, fiz os 17 aqui. Eu cheguei em junho. Dia 11 de junho, não, dia 11 de junho eu saí de lá, cheguei no dia 12 de junho aqui de manhã, em Lisboa, né, porque eu tô no Algarve, cheguei em Lisboa de manhã, no dia 12. E eu vim com 16 anos e fiz os 17 aqui. Como foi a sua viagem de avião? Gente, foi a única vez que eu andei de avião. Às vezes a gente fala, podia passear, ir ali, que nem na Inglaterra a gente tem, a minha madrinha mora lá, e a gente fala, poderia ir, mas ainda não deu certo da gente ir. Mas também quando eu penso que tem que ir de avião, eu fico com medo, muito medo. E foi a única vez que eu andei no avião. Mas foi bem tranquilo, o avião nem balançou, eu nem sei o que é aqueles negócios que eles falam que treme, que mexe, eu até nem sei o nome disso, porque o meu não balançou, parecia que tava paradinho assim, ó. Foi calminho. E foi bom que foi assim, porque eu vim sozinha. Tinha 16 anos, eu vim sozinha. Um casal de amigos nossos que me levou para embarcar em São Paulo, com autorização no nome deles, tudo. Só que depois ali do embarque, eu fiz o check-in sozinha e já fiquei sozinha. Entrei lá pra dentro, encontrei uma mulher sentada comendo uns até milhinho daqui. Tava comendo uns negocinhos assim numa lata e eu falei, olha, a senhora vai pra Portugal? Ela, sim, vou, e era portuguesa. Eu falei, então vou ficar aqui mesmo, porque eu vou no voo tal. E ela, é nesse que eu vou. Então grudei na mulher e fiquei lá esperando me chamarem pra entrar, porque eu era de menor e ia ser a primeira a entrar, então. Uma das primeiras, porque tinha mais 2 crianças e uma senhora cadeirante, né? Então foi a senhora e foi a gente atrás pra ser os primeiros a entrar no avião. Mas até então eu tive que me virar sozinha ali. E eu ainda tive que ir lá na Polícia Federal. Eu fui na Polícia Federal, a sorte que quando eu entrei, era bem na ponta. E eu entrei e dei de cara com a Polícia Federal ali. E aí eu marquei, né? Tem memória boa. No fim eu tive que ir lá por causa da autorização. O pessoal disse que não dava pra embarcar. E depois eu já tava sozinha, o pessoal já tinha ido embora, me deixaram lá. Que daí depois do check-in era só esperar o avião. Mas aí, olha, eles quase que me mandavam pra trás. Ia dar um problema, porque eu ia estar sozinha lá. Bom, é isso. E depois, a viagem foi muito boa, foi calminha. E a quarta pergunta. O que achou de Portugal quando chegou cá? Hahaha. O que eu achei de Portugal quando cheguei aqui? Gente, na verdade eu nem queria ter ficado. Eu queria ter ido embora. É muito ruim, gente. A gente chegar assim... Vai lá, minha mãe tava aqui, meu pai já tinha o pessoal. Eu fiz a matrícula, mas não cheguei a estudar aqui. E depois eu fui ajudar minha mãe com as crianças, que ela cuidava de umas crianças. Ela ficou cuidando um tempo e depois já não cuidou mais, né? Mas tá bom. E depois acabei que nem fui pra escola. E depois primeira vez que fui trabalhar aqui foi num... ia fazer 18 anos.
Foi na Tulipa Férias. É um aldeamento que tem aqui perto da... É até perto da minha casa agora. E eu fui lá pra trabalhar na limpeza. Quase 18 anos. Passava roupa, passava lençol, lavava, estendia, secava, limpava as coisas. Foi o primeiro trabalho que eu tive aqui. Depois eu fui arrumando outras coisinhas, mas nunca era nada fixo, porque eu não tinha documento ainda. Mas o início foi bem ruim. Não queria ter ficado, não. 5. Foi fácil a adaptação? Gente, foi mais ou menos. Eu cheguei aqui, já tinha muito brasileiro, tinha pessoas da minha cidade. Eu andava, olhava pra uma esquina, tinha alguém da minha cidade. Eu dei de cara com um conhecido nosso lá de rancharia. Tava eu e meu pai andando bem de boa ali perto da rodoviária. Aí dei de cara, oxe, o que você tá fazendo aqui? Aí meu pai, ele já tá aqui há um tempo já. Eu, fogo, saí de rancharia e chego aqui, tá todo mundo aqui. Porque eu sou de rancharia interior de São Paulo, né? E aí tinha muita gente, nessa época tinha muita gente da minha cidade, muita gente mesmo. Assim, com as pessoas não foi complicado, até hoje não é complicado com os portugueses. Não teve uma pessoa que portuguesa que eu posso falar assim, ah, foi má, foi ruim. Não, todos foram bem. Até quando eu comecei a trabalhar mesmo, eu era novinha e mesmo assim o pessoal tinha paciência. De ensinar, às vezes pode não ter paciência, mas eles têm paciência de ensinar, de mostrar as coisas como é. E assim, hoje em dia eu não tenho nada de mal para falar deles e nem de como foi minha adaptação aqui. A adaptação aqui no início é ruim, porque a gente vem do Brasil, cai aqui de paraquedas. Aí depois também a gente ainda novinho, 16 anos, queria estar lá no Brasil, sei lá. Mas hoje eu já não quero. Hoje eu quero ficar aqui. E como e onde eu conheci o Abraão? Eu conheci o Abraão aqui em Portugal. Eu já estava aqui há uns 2 anos, 2007, 2008, eu conheci ele em agosto de 2009. E foi lá na igreja. Foi na igreja, mas a minha história e a história do Abraão, um dia a gente tem que contar a parte aqui, porque foi até um pouco legal. Foi um pouco legal, foi bem legal, porque foi uma irmã lá da igreja que mostrou uma foto minha, e depois ele foi, de repente ele foi pra igreja, porque nós somos evangélicos, ele foi pra igreja sozinho, assim, do nada ele resolveu, passou na frente da igreja, entrou, e era na igreja que eu ia, mas sem saber que era a mesma igreja que a irmã lá tinha mostrado a foto e tal. Foi uma coisa bem, digamos assim, que foi Deus que preparou, né? Porque senão ninguém tinha encontrado ninguém. Que eu nunca tinha visto o Abraão aqui. E ele chegou em agosto de 2007. E esses 2 anos eu nunca tinha visto o Abraão. Nunca encontrei ele aqui. Mas essa história a gente conta depois, mais pra frente. Se ele quiser também, né, entrar nesses pequenos detalhes. E foi aqui. Eu não vim casada do Brasil. Eu vim com 16 anos, vim novinha. Não ia casar tão cedo, né? Embora eu tenha casado cedo. Quando que eu peguei a primeira residência? Eu peguei a primeira residência depois que o Davi nasceu. Quando a gente marcou para ir pegar a residência do Davi, o Abraão já tinha. E antes disso, durante a gravidez, a gente foi lá para dar entrada na residência, para pegar a residência, e não deu, porque daí tinha que ter, tipo, o Abraão trabalhava e recebia 700 e alguma coisa, e tinha que ter o dinheiro para as 3 pessoas. No caso, era eu e o Abraão e eu estava grávida. Mas depois que o Davi nasceu, fomos fazer o do Davi e a mulher falou assim, a criança vai ter, porque o pai tem. Só que a mãe não pode estar aqui em Portugal sem documento, porque o bebê tem. Ou seja, eu peguei o documento pelo Abraão, porque o Abraão já tinha, mas porque o Davi nasceu. E ele está em Portugal e não poderia ter a mãe sem o documento aqui. Entendeu? Foi meio contraditório, porque durante a gravidez não pôde, mas depois com o bebê aqui do lado de fora, já podia. Mas tá bom, peguei a residência em maio de 2012. Maio de 2012. Já renovei várias vezes. E agora, tem até o vídeo falando sobre residência. Peguei a residência permanente, porque sou mulher de cidadão europeu. Porque o Abraão já tem a nacionalidade. Embora eu já possa pegar a minha nacionalidade por mim, porque já tem mais de 5 anos de residência. A minha última residência foi nessa lei aí do familiar,
é de familiar europeu. Tô com estrangeiro na cabeça, de familiar europeu. Então, a minha residência foi assim, depois que o Davi nasceu, porque ele ia ter, a mãe não podia ficar sem. E o pai já tinha. Foi mais ou menos isso. Foi meio estranho, mas acabou sendo assim. Deixa eu ver qual é a outra pergunta agora. Tá aqui atrás. Como foi o processo da primeira residência? Acabei falando já agora. Pretendo ir embora um dia? Eu não penso em ir embora daqui mais não. Já tive os meninos aqui, eles estão estudando, o Daniel logo vai pra escola também, o Davi também já entrou na escola. Vamos ficando por aqui mesmo e eu não sei se um dia eu vou embora daqui, só se mais pra frente mudar meu jeito de pensar, mas por agora não, vou ficar em Portugal. Porque hoje eu prefiro Portugal. Sei lá, né, gente, vai fazer 12 anos que eu tô aqui, daqui a pouco, mais 4 anos passa o tempo que eu vivi no Brasil. Mais 4 anos e uns meizinhos já passa o tempo, que eu vivi lá 16 anos. E aqui tem 12, mais 4 já dá o mesmo tempo e eu já acostumei muito. E eu acho que se eu for pro Brasil hoje, eu vou sentir muita diferença. Muita diferença. Quem vai lá e vem, quem vai lá visitar e volta falando isso. Que tá muito diferente, não sei lá. Eu um dia quero ir passear, assim, visitar. Mas também quando eu sonho que eu tô lá e não dá pra me voltar, que eu vivo sonhando, gente, que eu tô no Brasil. Eu vou pro Brasil, mas não dá pra voltar e eu fico muito nervosa no sonho. Mas eu quero ir passear assim, visitar, tem muitas pessoas lá que eu quero rever, né? Depois eu quero fazer um vídeo falando também sobre como foi minha história com o Abraão. Vamos ver se ele topa fazer esse vídeo. Deixa ele melhorar, porque ele não anda muito bem, ele anda com muita dor e também já tá trabalhando mais. E agora vem verão, vai ser meio complicado. Mas eu quero contar como foi, porque a nossa história até é engraçada, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É como eu vim pra Portugal, como eu vim parar aqui. É tudo meio resumido, porque se deixar eu falava muito também. Eu ia falar bastante. E depois, conforme eu for lembrando de mais coisas, do que eu poderia ter acrescentado aqui e não me lembrei nesse momento, eu faço outro vídeo, né? E coloco aqui pra vocês. E é isso. Se você quiser saber alguma coisa daqui de Portugal, deixa aí nos comentários que a gente vai procurar fazer um vídeo pra mostrar pra vocês. E outras curiosidades, se vocês tiverem. E dicas também, gente. Manda dicas pra gente que nós vamos fazer, tá bem? Obrigada, fiquem com Deus. Deixa seu like, se inscreva no canal, você que não é inscrito. Beijos e fui!